Olá, meus jovens investidores de todas as idades. Neste vídeo irei olhar com vocês as principais informações atualizadas da Azevedo e Travassos e da Azevedo e Travassos Energia. Deixe abaixo no seu comentário qual é a cotação das ações AZTE3, AZEV3 e AZEV4 no dia que você está assistindo esse vídeo. Atualização importante para Azevedo e Travassos Energia. A Azevedo e Travassos Energia divulgou nos últimos dias a sua produção referente ao último mês. No último mês, a empresa produziu por dia o equivalente a 114 barris de óleo. Isso significa que tivemos uma queda de uma produção média de 12 barris por dia em relação ao mês anterior. E quando vamos pegar esse último trimestre, nós vamos ter um aumento de produção em relação ao trimestre anterior. No entanto, está bem longe da produção alcançada no terceiro trimestre de 2025, quando a companhia tinha uma produção média superior a 200 barris por dia. Então vejo que no seu auge de produção, ela tinha ali uma média de produção de mais ou menos 220 barris por dia, não é nem mil, é barris mesmo. Então vejo que a produção da Azevedo e Travassos Energia no segmento de óleo é muito pequena, é muito insignificante. A sua produção máxima atingida foi em agosto de 2025, 258 barris, e desde então a produção caiu para os 66 barris por dia em média em outubro de 2025, e desde então vem aumentando de forma bem lenta até atingir os 126 barris médios por dia em maio de 2026. Em relação a últimas atualizações envolvendo a Azevedo e Travassos e a Azevedo e Travassos Energia, nós podemos citar o grupamento das ações AZEV, AZEV3, AZEV4 e AZTE3. A AZEV3 e a AZEV4 tiveram um grupamento maior, foi uma proporção de 20:1. Então as ações AZEV3 e AZEV4 foram agrupadas em 20:1. Com isso, a companhia passou a deter mais ou menos 38 milhões de ações ordinárias e 73 milhões de ações preferenciais. Só que esse número deve aumentar de forma rápida nos próximos meses, já que a Azevedo e Travassos e a Azevedo e Travassos Energia constantemente fazem aumento de capital. Então, as ações da Azevedo e Travassos estão negociadas, grupadas 20:1, desde o último dia 26 de junho de 2026. E a Azevedo e Travassos Energia anunciou um grupamento de 10:1. Isso vai atingir tanto na Azevedo e Travassos quanto na Azevedo e Travassos Energia, tanto as ações quanto os bônus de subscrição. Por exemplo, o bônus AZTE11, que dá direito a comprar ações da Azevedo e Travassos, ele vai subir de 73 centavos para R$ 7,30. Sabe o que isso significa? Que se você usar esse bônus de subscrição, você vai ter direito a comprar cada ação por R$ 7,30. Então, dificilmente a AZTE11 e a AZEV11 e a AZEV12 vão ser exercidos, né, nos próximos aumentos de capital. Está muito alto. Enfim, a companhia deve fazer ajuste na parte de aumento de capital. E em relação à Azevedo e Travassos Energia, com essa mudança, as suas ações passam a ser agora 40 milhões contra 400 milhões anteriormente, grupamento de 10:1. E as ações Azevedo e Travassos Energia estão agrupadas desde o último dia 9 de julho de 2026. De 9 de julho de 2026 para cá, as ações sofreram grupamentos e você vai ver o valor dele ajustado por esse grupamento. Em relação aos bônus de subscrição, mesma coisa. E em relação a Azevedo e Travassos e Azevedo e Travassos Energia, quando você vai consultar fato relevante, comunicado ao mercado, constantemente você vai observar isso. Aumento de capital, tanto na Azevedo e Travassos quanto na Azevedo e Travassos Energia. A companhia constantemente realiza esses aumentos de capital. Por quê? Porque ela não gera caixa, ela não gera resultados, e por isso ela tem que converter ações, dívidas nas suas ações. Então, com isso, ela vai emitindo cada vez mais ações. E depois, as ações caem, porque a companhia não dá resultados, e ela tem que fazer o quê? Grupamentos. Tanto na Azevedo e Travassos, quanto na Azevedo e Travassos Energia.
Quando vamos olhar os bônus de subscrição, a última vez que a ZEV11 e a ZEV12 foram lançados no mercado, foi aberta uma janela para subscrição, a Azevedo e Travassos até que não lançou tantas ações assim, ó. Ela emitiu 1.638 novas ações. Aqui foi uma subscrição pequena, até porque para você subscrever, o preço estava muito acima da cotação de mercado. Para subscrever aqui, por exemplo, você teve que pagar até R$ 4,21 por cada ação. E quando vamos olhar a ZTE11, que é o bônus de subscrição da Azevedo e Travassos, no último aumento de capital que eles fizeram em decorrência do exercício desses bônus, eles conseguiram emitir mais de 20 milhões de novas ações, cada uma a 73 centavos. E agora lembrem-se que mudou, né? Cada ação agora vai a R$ 7,30. Então esse bônus de subscrição aqui, que antes era R$ 4,21, ele vai estar 20 vezes mais caro. Então, para você subscrever uma ação da Azevedo e Travassos via bônus de subscrição, é 4,21 vezes 20, que é o fator do último grupamento, né? Quem dá vai pagar R$ 84,00 por uma ação que está sendo negociada na região de R$1 com tendência a voltar aos centavos. Não faz muito sentido. Em relação ao resultado das duas companhias, ambas são empresas que operam tradicionalmente no prejuízo. A Azevedo e Travassos, no último resultado, deu um lucro de mais ou menos R$1 milhão, mas a Azevedo e Travassos Energia permaneceu no prejuízo de 2,5 milhões. Em relação a Azevedo e Travassos e Azevedo e Travassos Energia, as ações das companhias de vez em quando dão aquelas acordadas. No dia em que eu gravo, pelo segundo dia consecutivo, as ações da companhia estão dando uma animada. Dentre as maiores altas do dia, pelo menos das ações que eu acompanho, a Azevedo e Travassos, percentualmente, é a segunda maior alta no momento que eu estou gravando. Mas se você for observar, a que está subindo em primeiro lugar é a Sequoia, mas é uma ação negociada a 7 centavos. Qualquer centavozinho a 7 centavos, percentualmente, é um aumento muito grande, né? Então, desconsiderem esse aumento aqui de 16% na Sequoia. A Azevedo e Travassos Energia é a ação que está subindo mais forte hoje. Ela está lá no 1,54. Em segundo lugar, temos as ações da Viveo, Oncoclínicas, H4, Padtech e CVC. Vejo que todas essas ações que estão subindo são empresas que estão passando assim, por uma situação um pouquinho mais complicada. E na queda, não temos essas quedas assim extraordinárias, até de 3, Toque 3, Exetec, Gafisa, Loja Marisa, também várias ações negociadas aos centavos. Então, considero que a oscilação é forte mesmo. E quando vamos olhar o mercado hoje está para cima, índice Bovespa 0,5% de alta. E ontem, as ações AZEV4 ligaram o motorzinho, e isso pode ter atraído muitos investidores, principalmente aqueles que não conhecem a situação da companhia, né? A ZEV4 chegou a subir em relação ao dia anterior 18%, quase 19%. E quando vamos olhar hoje, o que nós vamos observar? Hoje, a ZEV4 já começou com uma alta que chega ali acima dos 12%. A ZEV3 ontem chegou a subir 24%. E quando você olha no dia de hoje, em relação ao fechamento de ontem, chegou a 3%, tá mais fraca aqui. Deixa eu ver, no dia de hoje chegou a 5%, desculpa, a ZEV4. E a ZTE3, que ontem teve uma alta bem forte também, a ZTE3 chegou a subir 26%. E fechou com uma alta de mais ou menos 24%, hoje, em relação a ontem, já chegou a subir quase 20% e agora está com uma alta ali próximo dos 8%. Então vejo que não é a primeira vez que essas ações fazem isso. Vamos observar a ZTE3. A ZTE3, ela faz isso com frequência. Inclusive, da última vez que deu uma alta substancial foi ali, ó, março de 2026. Em março de 2026... Agora, claro que esse fator aqui está agrupado, né? Na época não era esse valor. Na época era a ZTE3, 10 vezes menos. Então, o que você vê hoje como 2,20 eram 22 centavos, né? Então, tava lá no que era os 22 centavos e foi até os 57. Depois voltou tudo. Agora você vai ver 2,20, né? E 5,70. Só que a importância aqui é o percentual. Muitas pessoas olham o percentual e falam, nossa, como subiu forte.
Ó, nesse período aqui de aproximadamente 12 dias, 10 dias, o ativo subiu nada mais, nada menos do que mais de 159%. E outra coisa que eu destaco para vocês é o aumento de volume. Aqui é o gráfico de preço, certo? Aqui é o gráfico de preço. E aqui embaixo é o gráfico de volume. Quanto maior a lista que você está vendo, a lista, a barra vertical que você está vendo, maior o volume. E essa linha branca é a média de volume. A média de volume financeiro nos últimos 20 dias. Então veja que o volume está lá embaixo, ó, abaixo da média, essa linha branca. Aí do nada, num belo dia, ela sobe muito acima da média, ou seja, entra um volume financeiro que não estava acostumando a ocorrer. E o que vai ocorrer com o volume posteriormente? Ó? Do mesmo jeito que o volume sobe, ele cai. Ou seja, o fluxo de transações ele cai drasticamente. Então percebo que enquanto o volume sobe, o papel está subindo. Depois que já subiu bastante, começam a vender, começam a deixar as posições e o papel volta a cair e o volume passa vários e vários momentos, vários e vários meses desaparecido. Aqui eu estou usando esse recorte apenas como exemplo, entre março e maio. Mas, se você for observar, isso se repete por várias e várias vezes. Podemos pegar aqui, ó, em fevereiro para março. Veja que aqui, ó, papel sobe, volume sobe. Depois papel cai, tenta subir, quando sobe aqui, sobe sem volume e volta a cair novamente. Ou seja, muitas vezes o volume sobe, o pessoal pensa que vai ter aquela grande movimentação de 150%, 200%, e logo em seguida ele cai novamente. Aqui, apenas nesse período aqui, o papel subiu mais ou menos 30%. Talvez que são essas altas percentuais que acabam atraindo os investidores que, infelizmente, eles acabam por não tentando entender a real situação da companhia, né? Como nós vimos agora há pouco. E quando você vai ver a ZEV3 e a ZEV4 é a mesma coisa. Quando você pega volume, por exemplo, em média, a ZTE3 está negociando R$500 mil por dia nos últimos dias. E a ZEV3 é um volume menor, R$300 mil em média. E a 4 tem uma liquidez baixa de 1.700.000, mas das três ações é a que tem a liquidez menos pior. Então percebam que a 4 é do mesmo jeito, ó. Oscilações forte. A última alta percentual forte, assim, que chama atenção, como na ZTE3, foi ali, ó. Principalmente entre fevereiro e março, e depois entre abril e maio. Percebo que todas as outras vezes o volume cai, ó, o volume sobe aqui, ele volta a cair. O volume sobe, a ação sobe, depois a ação cai, o volume cai. Então, quem compra nessas altas, principalmente essas altas mais fortes, não costuma fazer um bom investimento, até porque é uma empresa que não dá resultado recorrente. A ZEV4 aqui subiu nada mais nada menos entre fevereiro e março, mais de 100%. Ali em maio chegou a subir aproximadamente 58%, mas logo em seguida o papel volta para baixo, deixando aprisionado centenas, se não milhares de investidores e pensaram que estavam ganhando dinheiro fácil de forma rápida. Então tomem cuidado com essas ações da Azevedo e Travassos e da Azevedo e Travassos Energia, porque como nós vimos, a situação das ações da companhia, da empresa, não é das melhores. E você, o que você aguarda da Azevedo e Travassos Energia e da Azevedo e Travassos? Deixa aí abaixo no seu comentário. Se você gostou, deixe seu like. Muito obrigado a todos, tudo de bom. Nos vemos nas cenas dos próximos capítulos e até mais, meus amigos.